Meu querido Luiz Marques, sempre muito bom te receber aqui. Seja bem-vindo. Deixa eu colocar você aqui na esquerda, porque afinal de contas, você é de esquerda, né, Luiz Marques? Você é de esquerda, Luiz Marques. Luiz Marques, você sabe que eu fico sempre me perguntando como é que você concilia. Você é um historiador da arte, um dos mais importantes do país. Tem vários livros publicados em italiano, em português, acho que em francês também. Deve ter também em francês, né? Também. Não tem como escapar, né? Historiador da arte. E como é que você concilia essa sua pesquisa tão intensa também sobre o clima com com essa vida de historiador? Você continua mergulhado nas obras de arte? Você consegue ficar sem? Não, como consumidor, não como pesquisador, né? Quer dizer, eu tenho sempre muito prazer em ver pintura, em ouvir música, etc. Aliás, gosto muito da sua apresentação, sempre estava para dizer isso, agora, já que você falou nesse assunto, o Peer Gynt, do Grieg. Adoro essa música. E eu acho que vocês escolheram muito bem para apresentar o programa, que vai dar aquela eletrificação, assim, exatamente. Tipo, o mundo está acabando, né? Vai crescendo. Mas eu, basicamente, eu só faço pesquisa sobre questões ambientais, mais particularmente sobre clima, mas questões ambientais de forma geral, e pintura. Então você parou de estudar? Não dá, né? Não dá. Precisaria ser dois, né? Eu só sou um. Um dos maiores especialistas em arte italiana do Brasil, com certeza. Do mundo é difícil porque tem muito italiano bom nessa área também. Pelo amor de Deus. Eu sou peixinho. É peixinho, sim. Foi diretor do MASP, enfim, tem uma história fantástica aqui, tanta coisa, tanta contribuição. Luiz Marques, primeiro, você está sempre debruçado na questão do aquecimento, do clima e tudo mais, né? Publicou 2 livros fundamentais no Brasil, que são referência, sendo o último Decênio Decisivo, que eu vou colocar o link daqui a pouco aqui para você também. Eu queria começar te perguntando sobre esse surto de dengue que está tendo no Brasil, que tem tudo a ver, né, com esse problema, inclusive, consenso entre os próprios sanitaristas e tudo mais, né? A gente tem um processo atípico de subida da temperatura, e nós temos no Brasil mais de 1 milhão de pessoas que pegaram dengue. Fala um pouco sobre isso para a gente, né, que é também um efeito do aquecimento e da indiferença das autoridades com relação às questões do clima. Você sabe que saiu um artigo bem interessante daquele Reinaldo José Lopes, saiu ontem na Folha. O artigo se chama, estou com ele aqui na minha tela, quando você falou isso eu já peguei ele, Emergência Climática e Caos Urbano turbinam desafios da dengue. E ele saiu ontem na Folha, no dia 2, para quem tiver interesse. E uma frase importante desse artigo, um trechinho importante, ele diz, baseado em dados científicos, em temperaturas superiores a 30 graus Celsius, por exemplo, as fêmeas do Aedes aegypti, né, o pernilongo, que é o vetor da dengue e de tantos outros, de todas as outras epidemias que estão por aí, a zika, a chikungunya, a febre amarela, etc., elas botam 3 vezes mais ovos do que a 20 graus Celsius. Além disso, as larvas do bicho, as larvas desse Aedes aegypti, saem dos ovos na metade do tempo, quando a temperatura passa de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Então, existe um vínculo absolutamente direto de causa e efeito entre o aquecimento global e a proliferação desse mosquito desse pernilongo, que é o vetor, o transmissor da dengue, por exemplo. Né? Não é por acaso que hoje nós sabemos, estava vendo um programa do Drauzio Varela ontem, falando que no ano passado, 2023, houve 1,4 milhão de casos de dengue, mais de 1.000 mortos. Então, você tem uma situação que é óbvia, quer dizer, quanto mais... E esse surto de dengue agora, de 2024, vai ser provavelmente maior do que o de 2023, como foi em relação ao 23, foi maior do que o anterior.
Todo mundo sabe isso, Você todo mundo sabe isso, entendeu? Não é essa, não saiu da minha cabecinha, entendeu? E são os dados que estão disponíveis em toda parte, certo? Por que ainda não tem um nível de assim? negacionismo muito grande, né, com relação a Total, isso. total, entende? Total, total. Então é isso que deixa a gente um pouco perplexo, para não dizer uma palavra um pouco mais forte, diante do contraste entre o que a gente sabe e o que a gente faz com o que a gente sabe. Isso que é, e esse abismo é cada vez maior. Né? E não é só o que a gente sabe do ponto de vista científico, é também o que a gente sofre. Então as pessoas estão sofrendo já grandes picos de calor, sofrendo grandes surtos de doenças transmissíveis, mas sabem, além de saber, estão sofrendo, mas não estão reagindo na lógica daquilo que você, certo? Se você tem alguém que está alguma coisa que está te incomodando, você age para diminuir aquele incômodo, ou para fazer aquele incômodo cessar, é normal, certo? Você tem dor de cabeça, toma aspirina, pô. Certo? Todo mundo faz isso. Peguei um exemplo, talvez, que não é o mais feliz, mas qualquer que seja. Entende? E não é isso que está acontecendo. Né? Na esfera pública, não é muito bem assim que as coisas acontecem, tipo reação, né? E efeito, reação, causa, efeito. Agora, Luiz Marcos, é fácil para a gente responsabilizar governo por essa situação. Eu digo isso antes porque nós também fazemos parte, nós também somos responsáveis, né? Tentar dividir um pouco isso. Mas você acha que o governo cochilou um pouco nessa questão? Quer dizer, nós temos uma ministra da Saúde que é tão aclamada, né? Foi presidente da Fiocruz e tudo mais, e a gente chegar numa situação dessa, depois de um governo que foi genocida, chega numa situação dessa da dengue, será que o governo cochilou ou foi uma coisa fora do comum? Eu não tenho informação suficiente para dizer nem sim nem não, mas eu assino embaixo do que você disse. A nossa ministra da Saúde é hipercompetente, pessoa idônea, tudo que nós precisamos ter como ministro da Saúde. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, o problema é que não há modo de você neutralizar certas dinâmicas que são sistêmicas. Então, é claro que a gente pode sempre dizer o Ministério da Saúde poderia fazer mais. Quem que não poderia fazer mais? Você poderia fazer mais, eu poderia fazer mais, o Ministério da Saúde poderia fazer mais. Claro, todo mundo pode fazer mais, certo? Então, não estou dizendo que eles são o máximo nota 10, não é isso, mas eles estão trabalhando para que isso ocorra. Agora, diante de um problema, que é um problema que já vem de muito tempo, né? Veja, em 1950 e 1970, diz o mesmo artigo do Reinaldo José Lopes, não havia Aedes aegypti no Brasil. Certo? Não havia esse bichinho, né? Que vem lá da África. Né? A globalização trouxe esse bicho, as condições climáticas criaram todas, propiciaram o seu desenvolvimento, inclusive eles são uma espécie invasiva que diminuiu o pernilongo clássico aqui da América do Sul. Que é tão certo? simpático, né? O pernilongo só né? vai lá chupar seu sangue, vai embora. Exatamente. Ele era super camarada, ele ia lá, chupava seu sanguinho, dava uma coceirinha e acabou, entendeu? Agora não. Então isso tudo vem agora de um processo que não é que você põe uma ministra excepcionalmente competente lá e resolve o problema. Não resolve o problema. O problema é do tamanho, certo? É do tamanho do planeta. Né? E o Brasil, como qualquer outro país, está extremamente exposto a comunicações. Isso é uma coisa. Outra coisa é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro militou para agravar o problema. Diferente. Então, se a gente compara a ministra da Saúde com os ministros anteriores, ela é um Einstein, gênio, um sonho. Agora, diante do que é necessário fazer, ela também tem a burocracia do Estado, tem um monte de dificuldades que, se você fosse ministro da Saúde, eu fosse ministro da Saúde, quem quer que seja que fosse ministro da Saúde, ia ter que lidar com limitações muito grandes. Não, e tem outra coisa também, né, Luiz Marcos? Os municípios, os estados, mas fundamentalmente os municípios, que estão ali diretamente lidando com o cidadão e tudo mais,
tem também uma carga muito grande de administração dessa questão, né? Aliás, sempre teve, no que diz respeito à Claro, dengue, né? secretários da saúde dos estados e dos municípios. Exatamente. Claro. Agora, a situação parece que saiu de controle. Eu tô trazendo esse tema aqui com o Luiz Marques porque está diretamente conectado com a questão do aquecimento, né? Todos os especialistas que eu vi falando, tem dengue até na Europa nesse momento. Exato. Isso Tem aí é um casos artigo. na Alemanha, na França, na Itália, que é coisa Por que eu não causa do tinha notícia aquecimento. antes. Pois é, Também. saiu um artigo no Le Monde 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, dizendo que nós estamos sendo ameaçados por uma terrível epidemia. Eu fui ver que epidemia que era o dengue. Era o dengue. A gente conhece o dengue, pois relaxa. Luiz Marques, querido, olha, antes de debruçar mais fortemente sobre a questão climática, eu preciso te ouvir um pouquinho sobre a cena política também. O ecossistema político brasileiro também é um ecossistema, né? Que está sob risco, não, nunca sob risco, sempre piorando a situação, me parece, pelo fisiologismo da Câmara, chantagens do Arthur Lira e tudo mais. Vamos começar pela polêmica que foi gerada, que já até envelheceu, mas ela volta à tona porque parece que o mundo percebeu que o que o Lula tinha dito sobre Gaza, lá na África, quando ele foi ali se reunir com os países africanos, parece que aquilo agora tomou um certo corpo internacional. As pessoas estão reconhecendo que tem ali, no governo israelense do Netanyahu, um viés claramente genocida que provoca aquela coisa. Quando você vê notícias sobre Gaza, quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas passando fome, os Estados Unidos agora jogando comida de paraquedas, que cai ali no mar e eles vão desesperados para o mar para tentar pegar coisa. Não tem mais banheiro, não tem mais latrina em Gaza, não tem mais construção, as pessoas estão acampadas. Luiz Marques, o que a gente pode... E agora a gente tem um acordo de cessar-fogo. Eu estou achando que não vai dar para não fazer esse acordo. Israel não quer fazer, mas eu espero que os Estados Unidos obrigue ele a fazer isso aí. Queria que você comentasse um pouco também na esteira do que o Lula comparou e do que veio à tona depois. Sabe aquela fábula do menino que grita, o rei está nu? Todo mundo vendo o rei nu, mas ninguém falava? É o que está acontecendo, é o que o Lula fez. O Lula fez o papel do menino que falou, o rei está nu. Todo mundo sabia que havia um genocídio, tá certo? Todo mundo sabia que Israel estava fazendo um tipo de reação que era punição coletiva, que é exatamente aquilo que os nazistas faziam nos países ocupados. Era a famosa punição coletiva. Matavam um soldado nazista, eles iam lá e matavam 30 pessoas daquela cidade. Né? É isso que eles estão exatamente fazendo agora. Então, genocídio, óbvio, mais de 30 mil pessoas morreram. Não existe no século XXI uma tal intensidade de mortes num conflito, qualquer que seja, qualquer natureza que seja, uma guerra civil, ou um massacre, ou um genocídio, ou uma guerra, etc, etc. Então, sim, é diante disso que nós estamos e é diante disso que é preciso reagir. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Conde, eu estava exatamente lendo sobre isso hoje de manhã, ontem e hoje de manhã, antes de entrar aqui. Jornal Haaretz, tá? Não é Haaretz, e o Jerusalem Post. 2 jornais israelenses. O que falam esses jornais? Eles falam que Israel está aquecendo 0,59 graus Celsius, vamos por 0,60, 0,6, por década. Ela já, desde 2021, já tinha cruzado 1,5 graus Celsius. O Vale do Jordão tem uma temperatura pico agora de 46 graus Celsius. Mesmo que não e essa aceleração, houve uma triplicação da taxa de aquecimento nas últimas 3 décadas. Mas mesmo que não haja mais aceleração, significa o quê? Se em 2021 o Israel estava em 1,5, significa o quê? Que daqui a 10 anos
ela vai estar 1,5 mais 0,59. E daqui a 20 anos ela vai estar, portanto, ela vai estar em 2,09. Se não aumentar a aceleração. Se não aumentar a aceleração, que é totalmente improvável. Tá certo? E ela vai estar em o quê? Em 2,68 em 2041. Tá certo? Então, não é o caso de a pessoa deixar de ser estúpida e entender que o seu maior problema não é o palestino, mas é o fato de que aquela terra está condenada a se tornar inabitável em 2 décadas. Porque em 2,68 você não mora mais lá. No verão você não mora mais lá. Deixa eu entender uma coisa. Você está dizendo que aquela região está sofrendo um aquecimento singular ali, maior do que em outros lugares, é isso? 2 vezes, a taxa de aquecimento é 2 vezes maior do que a média global. A média global hoje gira em torno de 0,3 graus Celsius por década, que já é gigante, porque de 1970 a 2010 ela era de 0,18. Agora nós estamos entre 0,27 e 0,36. Vamos chutar 0,3. Tá? Ela está a 0,59, ela está 2 vezes mais rápida. E a que se deve que aquela região tenha mais? Aquela região é extremamente seca, ela está relativamente próxima do Equador, ela recebe, portanto, uma incidência muito vertical, muito perpendicular da radiação solar, certo? Ela é uma região desértica. Tá certo? Então, não estou falando de Israel, apenas estou falando de todo o Oriente Médio. Você pegar o Irã, a mesma coisa, a Arábia Saudita, a mesma coisa, a Jordânia, a Síria e assim por diante. Certo? Israel ainda tem um pequeno atenuante, que ela é banhada pelo mar, então ela tem a brisa, etc, etc. Mas o Vale do Jordão já está com um pico de 46 graus Celsius, em julho de 2023. E esse pico vai aumentar claramente nos próximos anos, e eles estão lutando por território, uma coisa que de território, é a coisa mais estúpida. Não tem estupidez maior do que isso. Uma coisa que você... Deixa eu só dizer uma última coisa para você. Pode falar. As mortes por calor em 2023 na Israel foram maiores do que a soma de todas as mortes. Foram 2.000 pessoas que morreram por causas diretamente relacionadas a excesso de calor. 2.000 pessoas em 2023. Ou seja, é mais do que a soma de qualquer terrorismo, mais acidentes de tráfico, etc, etc. Entendeu? Então, você olha para aquilo e você fala assim, o que aconteceu com a gente? O que está acontecendo? Não bastasse a própria brutalidade em si, ainda tem esses outros detalhes, né? Esse fato é o seguinte, você está lutando por um negócio que não vai ser habitável daqui a 10, 20 anos. Mas todo mundo sabe isso, não é que eu olhei numa bola de cristal, isso é o Serviço Meteorológico de Israel que está dizendo. É o serviço público. Você acha que o governo de Israel não sabe isso? Luiz Marques, deixa eu até aproveitar para dizer o seguinte, quer dizer, o povo de Israel, os judeus, os israelenses, eles estão completamente à deriva também, eles querem a saída do Netanyahu, eles querem o fim do bombardeio, e ninguém está dando bola para eles. Isso eu também acho impressionante. Não. É a mesma coisa na França. O Macron falou que a França deve colocar, não deve se excluir a possibilidade de enviar soldados franceses para a Ucrânia. Fizeram uma pesquisa imediatamente. O Figaro fez uma pesquisa imediatamente. 74% dos franceses são contra enviar soldados franceses para a Ucrânia. Você acha que isso é a mesma coisa que aconteceu na invasão do Iraque, na Inglaterra? Não me lembro exatamente o número, mas era dessa ordem, 75%, 80% dos ingleses eram contra a entrada do Reino Unido na invasão do Iraque. Não adiantou nada. Os caras foram lá e fizeram do mesmo jeito. Depois eles chamam isso de democracia. As democracias liberais. Porra, uma democracia liberal, então dá uma olhada na opinião pública. Não era 56%, 57%, era 75% dos caras contra. Certo? É impressionante o que está acontecendo no mundo. Eu fiquei impressionado com a fala do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, na abertura dos trabalhos ali do G20. Você deve ter acompanhado. São 170 guerras no mundo. 170. Praticamente o mesmo número de países que tem o mundo. É uma coisa
É assim, volta porque não deu certo, né? Aquele meme lá né? Volta, acabou. Conhece, aquele né? Aquele que se joga o dadinho. Volta para a casa inicial. Aquilo é fantástico, aquilo lá é tão terrível, né? Tão verdadeiro aquilo. Luiz Marcos, antes da gente seguir aqui, deixa eu trazer alguns comentários do nosso público que está aqui acompanhando com muita atenção e intensidade. Fernando Baita está dizendo: existe um fantástico trabalho sobre a obra de Peter Bruegel, o preferido da Maíra. A Maíra que vem aqui, ela usa de fundo, né? Sobre o céu na Lia. Infelizmente, nesse campo somos contrários. Eu não sei o que é Lia. Nem eu. Oi? Você Nem também eu. não sabe, né? Mas, enfim, está mencionado aqui o Peter Bruegel. Você gosta do Peter Bruegel, meu querido? Tem um quadro famoso dele, maravilhoso, que é exatamente um cego conduzindo outros cegos. E é isso que a gente está vendo no mundo hoje. Luiz Marcos, eu já vou ter que fazer o convite aqui ao vivo para você não escapar. Eu quero um dia fazer uma live com você para a gente falar um pouco de arte. Você topa? Falar de história, mostrar, fazer um slideshow, né? Uma coisa maravilhosa. Um professor como o Luiz Marcos. Eu fico sempre no apetite de te convidar para isso. Você vai topar? Claro que sim, naturalmente, com o maior prazer. Vamos lá. Alfredo Rossetti, vai ser sensacional esse dia aqui, hein? Eu já vou preparando isso aqui. Alfredo Rossetti aqui colaborando conosco, Vivian ali. A polícia do Tarcísio não faz punição coletiva também. Não, nós temos punição coletiva também aqui na Baixada Santista. Claro. Edson Antunes, corta o fornecimento de armas que a guerra para. Está nas mãos dos americanos do norte. Absolutamente certo. Os Estados Unidos é o verdadeiro patrocinador dessa guerra. Sim. Óbvio. Sim. É o verdadeiro. Que se ele não quiser, não acontece, né? A gente sabe disso. E os israelenses vão lá e retiram armas da base militar dos Estados Unidos em Israel. A gente está lendo no jornal isso. Você recentemente escreveu um artigo que foi publicado na Terra é Redonda. Inclusive mandou um abraço para Arthur, que é o editor ali, que é tão legal aquele site, né? A Terra é Redonda. Muito legal. Inclusive para a gente saber que a Terra, de fato, né, é redonda. Você falou do gasto com armas, né, no mundo. O Lula já usou isso também em alguns discursos dele, quer dizer, que se gasta com armas, com armamentos e tudo mais, e não se gasta nem um milésimo disso com combate à fome no planeta. Então, olha, vamos comparar o gasto de armas em 2022 com o próprio gasto de armas nos anos 96 e 99. Nos anos 96 e 99, a média anual era de 1,2, mais ou menos, trilhão de dólares. Era muito, né? 1,2 trilhão de dólares, era muito. Agora, em 2022, nós gastamos 2,24 trilhões de dólares. Isso é o CIPRE, tá? O CIPRE é um organismo da Suécia, Stockholm International Peace Research Institute, uma coisa assim. Mostrando que 39% dos gastos militares do mundo são norte-americanos. Quase 40%, 39%. E 40%, agora sim, número redondo, das exportações de armas do mundo são exportações dos Estados Unidos. Então é isso, quer dizer, você tem uma curva que se acelera ainda mais a partir de 2016 e é aquilo que faz... diz o ditado popular, não é que guerras pedem armas e armas pedem guerras. Então, você tem uma dinâmica que se retroalimenta, digamos assim. Quanto mais você despende dinheiro com armas, mais você tem necessidade de fazer guerra. Porque você tem que alimentar essa grande... Cara, em 1961, o Dwight Eisenhower, saindo do governo dos Estados Unidos, em 1961, sei lá quanto tempo faz isso, né? 63 anos. Fez um discurso de saudação, de despedida à nação, e ele falava, é preciso... É famosíssimo esse discurso. É preciso tomar cuidado com a perda de controle do complexo industrial militar. Foi a primeira vez que esse termo complexo industrial militar, que eu saiba, foi usado. Em todo caso, foi usado por um presidente dos Estados Unidos. E esse cara, o Eisenhower, que era um republicano, hein?
Ele não era democrata, não. Hoje em dia não quer dizer nada, mas naquela época queria dizer alguma coisa ainda, era um republicano. Não, mas ele dizia isso em que sentido? Quer dizer, para tomar cuidado? Tomar cuidado, ou seja, tomar cuidado no sentido de que a democracia americana estava em perigo, porque o complexo industrial militar tinha assumido uma tal proporção que ele estava fora de controle do governo. Dá uma olhadinha, se entrar em Eisenhower. Ele poderia, se fosse o Biden que dissesse isso, por exemplo, seria para colocar mais investimentos no complexo industrial militar, né? Exatamente. Exatamente. Não, é o contrário, né? É o contrário. Então, ele estava advertindo a sociedade americana de um perigo que estava aumentando, que era iminente, que era a perda de controle do complexo industrial militar. Aqui em plena Guerra Fria, estamos falando de 61. 62 vai ter a crise dos mísseis. Entendeu? Então, você vê claramente que há um vetor fundamental nas decisões estratégicas de investimento, energia, alimentação, mobilidade, etc., que estão determinadas pelo complexo industrial militar. Eu acho que é o setor mais robusto da economia estadunidense. Olha, eu não sei se é o mais robusto, mas é um dos mais robustos. E se você pegar internacionalmente, o que o CIPRI diz, que acho bem interessante, é que 5,5% das emissões globais de gases de efeito estufa advém dessa engrenagem militar. 5,5% é mais do que a Rússia. A Rússia é responsável por 4%. Os Estados Unidos é responsável por alguma coisa entre torno de 8%, 6%, 7%, 8%, dependendo do ano. Então, você vê que se as despesas militares fossem um país, ela seria o terceiro país mais emissor de gás de efeito estufa do planeta. China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar, emissões de gás de efeito estufa decorrente da engrenagem de defesa, entre aspas, militar. Entendeu? Em quarto lugar, a Rússia. Então, é por isso que Israel é tão complexa a leitura de Israel no mundo, porque eles são um vetor de propagação de armas, né? Claro. Como a Ucrânia, porque a imensa quantidade de armas que foi fornecida à Ucrânia, eles perderam o controle. A Ucrânia não tem controle sobre aquelas armas. Essas armas foram contrabandeadas para o crime organizado, para o diabo. Entendeu? E armamento pesado. Europa, não é um revolvinho, entendeu? É armamento pesado, é bazuca, essas coisas dessa ordem, entendeu? Então, isso é um câncer. E você tem todos os anos, Conde, todos os anos você tem uma feira de armamentos em Londres, aberta por um discurso do ministro da Defesa da Inglaterra, ou do Reino Unido. E você vê a reportagem sobre isso, dizendo os caras adorando a guerra da Ucrânia fez com que os negócios florescessem maravilhosamente. Entendeu? Então é isso, quer dizer, está escrito nesse artigo aí que eu escrevi, Guerra Global Social Ocidental. Aliás, o artigo, eu vou colocar o link aqui do artigo também do Luiz Marx, para todo mundo ver, ler e apreciar e degustar, mas é impressionante, né? Quer dizer, não tem condições o que tem também. A Europa está falida, né? Você vê que tem crise, a Alemanha está em recessão, a França está com problemas econômicos, todos os países praticamente estão com problemas econômicos, sobretudo depois, né, dessa subserviência aos Estados Unidos na guerra com a Ucrânia. É um alinhamento automático, entendeu? Sabe aquela brincadeira, falar tudo que o senhor mestre mandar, faremos todos? É a Europa. Mas fica tranquilo, viu, Luiz Marques, que está vindo Donald Trump aqui, é um pacifista, um cara tão... Né? Você viu que ele falou, se eu ganhar, a guerra da Ucrânia acaba no dia seguinte, com um telefonema. Ele tripudia ainda, né? Isso não vai acontecer, tá certo? Porque ele, na verdade, é um outro falcão, mas isso aí é um trampolim muito importante para a campanha eleitoral dele. Ele está prometendo uma coisa que, obviamente, não vai cumprir, porque ele é tão belicista quanto o Biden, mas isso aí. E tem mais, hein? O Biden corre um sério risco. Você viu agora a última sondagem eleitoral que aconteceu, saiu 2, 3 dias atrás, nos Estados Unidos, o Trump 48%, o Biden com 44%.
das intenções de voto. Então, por quê? Em grande parte porque o Biden está pagando um preço elevadíssimo por sustentar Israel. A comunidade árabe e os jovens. Você viu que na convenção democrata que houve em Michigan, houve uma grande manifestação dos jovens democratas contra o apoio do Biden a Israel. Então ele está perdendo votos com isso. E o Trump só está surfando nessa jogada. Vamos seguir aqui no nosso 11 News com a presença ilustre do meu querido Luiz Marques, para a gente falar um pouquinho sobre vida, né? As pessoas, né? Na verdade, quem defende o clima defende a vida. Quem não defende o clima defende a morte. Acho que é bastante simples assim a situação. Mas eu vou para o bate-papo, que o pessoal aqui está comentando. Olha, a Carla Mori, que está vendo a gente lá do Japão. Olha só, Conde, pingando para fortalecer nosso condado. Ela fez até a conversão aqui já, R$52. Obrigado, Carla Mori. Maravilha. Uma excelente noite para você, porque aí no Japão deve ser o quê? Meia-noite, né? Sandra Paulino, Conde, tem um documentário ótimo a respeito da indústria armamentista americana, We Fight, do Eugene Jarek. Conhece esse documentário? Não conheço, não. Eu agradeço a Sandra porque eu quero ver. Fica registrado aqui questão. A dica, obrigado pela dica. Eli Claudino, professor Dr. Luiz Marcos, permita-me completar a frase atrás do senhor: sem Amazônia, sem Pantanal, sem Cerrado, sem Mata Atlântica, sem água. É a frase que está ali na plaquinha amarela, né, Luiz Marcos? Vira aqui um pouquinho. Aqui, ó, deixa eu aumentar o Luiz Marcos aqui para você ver. Sem Amazônia, sem água. Mas totalmente, ele acabou de dizer tudo. Porque sem Amazônia não tem Brasil. Deixa eu te perguntar sobre essa questão da energia. O Brasil é um país sui generis totalmente, né? Porque a gente tem situações dramáticas de desmatamento, de genocídio do povo indígena em curso nesse momento, por incrível que pareça, lamentavelmente. Mas a nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. É uma coisa que 90%, né? O último dado foi esse, né? 90%. Acho que nunca foi tão limpo assim. Então nós temos energia hidrelétrica e a solar e a eólica, elas cresceram muito nos últimos tempos. O que aconteceu em função disso? Cresceu demais a oferta de energia e o Brasil está jogando fora o excesso. Não sei se você viu, eles estão abrindo as comportas porque é mais simples você, digamos, desperdiçar a energia hidrelétrica para aproveitar a eólica e a solar, que é mais barata. Como lidar com essa questão e se ela é relevante de fato, como eu estou achando que é? Então, Conde, eu não estava a par disso que você falou, você acabou de falar isso no começo do programa e agora voltou a falar, eu não estava a par disso, deve estar nos jornais, não li ainda hoje, mas o que é preocupante é que o Brasil, estou falando Programa Nacional de Energia, tá? Para 2050, o Ministério das Minas e Energia, oficial, tá? Oficial, chapa branca. Tá. O plano do Alexandre Silveira, em sua ministra das Minas e Energia, o Brasil hoje é o 8º país maior produtor de petróleo do mundo. Hoje. Produzindo tipo 3,6 milhões de barris de petróleo por dia. A tendência é que o Brasil se transforme num dos maiores, né? No quarto. No quarto. Até 2050. Produzindo tipo 5 milhões de barris de petróleo por dia, coisa do gênero assim. Ou seja, só atrás dos Estados Unidos, da Rússia, da Arábia Saudita. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Quer dizer, quando você vê, né, um país como o Brasil que entra na OPEP Plus e no dia seguinte da COP28 faz aquele famoso leilão do fim do mundo, quer dizer, o Brasil está fazendo opções que são opções erradas. São opções erradas. Né? Grande parte desse petróleo ele exporta, de resto. Né? Mas é basicamente uma commodity de exportação. O Brasil vamos relativizar um pouquinho isso que você estava dizendo em relação à matriz limpa, porque a hidrelétrica não é uma matriz limpa. Ela não é nem renovável, porque ela tem data para terminar, por causa do assoreamento dos reservatórios,
e ela não é limpa porque ela emite uma quantidade, às vezes, dependendo do tipo de hidrelétrica, sobretudo Balbina, por exemplo, lá na Amazônia, que foi feita pelos milicos, na ditadura, ela emite metano. Não, e ela violenta as áreas, né? E ela tem um impacto ambiental gigantesco, humano, social, ambiental gigantesco. O caso de Belo Monte, por exemplo, é bem didático a respeito disso. Então, eu acho que, sim, a energia hidrelétrica ela é a melhor ou uma das melhores se ela for numa escala pequena. Se ela servir a comunidade que está à volta, que é isso que é a função, de fornecer energia elétrica. Não é para fornecer energia elétrica para a indústria do alumínio lá em Maranhão, para eles exportarem para os Estados Unidos. Né? É para isso que... isso falava, várias pessoas falaram isso. Philip Fernside falou isso, por exemplo, que é do IPAM, do INPA, perdão. O saudoso Washington Novaes, não sei se você lembra, você não tem idade para isso. Washington Novaes era um jornalista. Lembra esse jornalista, né? Você lembra do Washington Novaes? Washington Novaes falava isso na época, ele escrevia ainda no Estadão, a única coisa que prestava de ler no Estadão era aquela página 2 com o Washington Novaes. O Washington Novaes falava isso, tá certo? Não adianta, para que serve Belo Monte se não é para fornecer energia elétrica para uma indústria extremamente energético intensiva, que é a indústria de alumínio, para exportar essas barras de alumínio lá para o exterior, sobretudo para os Estados Unidos. Então, não é para fornecer energia elétrica para aquela população, como se falava, não, mas aquela população merece ter energia elétrica. Lógico que ela merece ter energia elétrica, mas uma pequena hidrelétrica ali funcionaria perfeitamente. Não teria impacto maior sobre isso, entendeu? Então, isso aí é uma jogada. Eles usam isso daí. Você não quer ouvir a sua musiquinha no seu coisa? Para isso precisa de energia. Né? Então vamos fazer Belo Monte. Não tem nada a ver com a coisa. Isso é mentira, certo? É mentira descarada. Isso aí é propaganda das grandes empreiteiras que fizeram esse negócio aí, tá certo? Odebrecht, sei lá, todas, além de sei quais foram as que fizeram. Eram várias das grandes empreiteiras que fizeram nós temos dentre os problemas novos, o Brasil pode estar prestes a começar a ter um novo ciclo de crescimento. O Fernando Haddad está ali tentando arrumar, né, as coisas e o resultado está vindo. E agora tem que ser ordenado esse crescimento, né? Porque se for... eu tô preocupado também com a Vale, né? A mineradora Vale, Luiz Marques, o presidente Lula tá preocupado porque ela foi responsável pelos 2 maiores, né, crimes ambientais, certo? Por ganância. De tragédia, mas não é tragédia, é crime. É crime. É ganância, por ganância, que eles não se preocuparam com a segurança ali. E o Lula quer, né, fazer com que a Vale seja, né, pelo menos da minha cabeça, eu acho que ele está nessa intenção, porque ele está cercado de gente qualificada para pensar isso, como a Marina Silva, por exemplo. Tem que dar um basta nessa questão, nessa ganância das mineradoras brasileiras. Luiz Marques, a gente está chegando no final aqui do nosso papo. Deixa eu já colocar o Adriano Diogo aqui. Olha o Adriano Diogo, olha a camisa do Adriano Diogo, gente. Espera aí, vamos ver isso aqui. Olha só. Não, estou dizendo, o 11 News virou aqui um fashion. 11 fashion. Eu tinha fosse a minha camisa mais bacana, tal, agora o Adriano roubou a cena. O Adriano, esquece, Luiz Marques. Perdeu. Ô, Adriano, bem-vindo. Acho que você conhece o Luiz Marques, não sei se conhece pessoalmente. Você se conhece? Não, pessoalmente não, mas assisti a fala dele inteirinha, maravilhosa. Estava tão distraído, tão concentrado, que não entrei na sala. Ele não entrava aqui, ele estava acompanhando você. Ele não entrava. Obrigado, Adriano. Olha só, o pessoal está me cobrando já, gente, dos links do professor Luiz Marques. Eu já coloquei no bate-papo e vou continuar divulgando aqui ao longo do 11 News, tá? Então, aqui o artigo dele no Terra Redonda, é só você ir ali no bate-papo, localizar a minha mensagem, clicar, você vai ser direcionado. Mas faz isso depois do programa, para acompanhar o programa. E aqui o livro do Luiz Marques, que é publicado pela editora Elefante, O Decênio Decisivo. Eu recebi esse livro maravilhoso, é um livro referência, enfim, contundente, seguindo aí o trabalho maravilhoso que o professor Luiz Marques faz em defesa
do clima, do meio ambiente, num Brasil que precisa muito desse discurso. Professor, obrigado, viu? Sempre bom conversar contigo. Eu que agradeço. Tô saindo então, Conde. Até mais. Tchau, Adriano. Valeu, até a próxima.